Meu irmão, minha irmã, chegamos ao momento de refletirmos na palavra do Senhor. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi a palavra misericórdia. O milagre da misericórdia. E eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, que diz assim: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, inerrante, imutável, perfeita, e nós pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que tenhamos um tempo de aprendizagem na tua palavra, que ela nos desafie a tomarmos atitudes que agradem ao Senhor. Fala, Senhor, como Samuel dizia: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque nós estamos aqui para te ouvir. Usa a minha vida como um canal da sua voz aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, esta semana, aliás, há 2 semanas atrás, na quarta retrasada, no Alvorada no Altar, minha irmã trouxe uma ministração baseada na parábola que nós lemos, a parábola do bom samaritano. E ela falou na ocasião sobre o verbo ver. E aquilo me chamou muita atenção, e eu resolvi retomar a leitura daquela parábola, que é essa que nós acabamos de ler, e a observar com detalhes esse texto. E uma das coisas que eu percebi é que o nosso Deus na Bíblia é um Deus misericordioso. Uma das características principais de Deus na Bíblia é a misericórdia. Além da sua santidade, da sua soberania, da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença, da sua justiça, Deus é misericordioso. Para alguns, e eu também penso assim, a característica número 1, o principal de Deus, é a sua misericórdia. O mundo, meu irmão, minha irmã, quer que a gente apresente Deus como alguém focado no julgamento, um Deus juiz, mas Deus se descreve antes de tudo como um Deus misericordioso, como um Deus de misericórdia. Quando Deus revelou a sua glória a Moisés, por exemplo, lá em Êxodo 34, verso 6, ele diz assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente,
cheio de amor e de fidelidade. A misericórdia, meu irmão, minha irmã, é a primeira característica de Deus, ou que Deus usa para se definir na Bíblia. Deve ser também uma das mais importantes, eu creio. Para simplificar, misericórdia é o amor em ação. O amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. A misericórdia, quando nós lemos um dicionário, num dos dicionários tem duas partes distintas. Uma delas é abster-se de dano ou punição, e a outra é uma bondade inesperada. Abster-se de dano ou punição, ou bondade inesperada. Deus quer que a gente faça estas duas coisas. O lado nosso perdoador está se abstendo da punição, e o nosso lado compassivo se esforça para ajudar alguém com uma bondade inesperada. Nós temos que provar essas duas coisas, esses dois significados da misericórdia. A misericórdia é mais do que uma atitude, é um estilo de vida. Deus nos chama a vivermos uma vida de misericórdia, de compaixão, de cuidado. E provavelmente a história mais famosa da Bíblia sobre bondade inesperada e sobre misericórdia é a parábola do bom samaritano. Talvez você já tenha ouvido essa parábola em várias outras ocasiões, mas eu quero chamar sua atenção mais uma vez para observar esse texto que nós acabamos de ler. Jesus contou essa história para nos mostrar o que é amar as pessoas que estão sofrendo. Eu creio que nós vivemos dias em que as pessoas têm sofrido muito, com a falta de emprego, com a falta de saúde, com o luto, com a tristeza, com a depressão, e Deus nos chama como igreja a sermos misericordiosos, como Ele é conosco. É fácil se sentir um pouco culpado quando nós lemos a história do bom samaritano. Em um momento ou outro, todos já vimos alguém necessitado. Você conhece alguém necessitado? Alguém que está passando por necessidades, por dificuldades? As necessidades das pessoas ao nosso redor, mesmo em nossa igreja, ou na nossa vizinhança, na nossa família, podem ser avassaladoras, até ser tão avassaladoras que são paralisantes. Elas paralisam as pessoas. E muitas vezes olhamos para essa situação de dificuldade das pessoas, de necessidade das pessoas, e nós fazemos uma pergunta interna: o que eu devo fazer? O que fazer? De que forma fazer? Como fazer? E quando a gente olha para essa parábola, a gente vê três respostas para essa pergunta, baseadas na parábola do bom samaritano. Quando nós olhamos para o sacerdote, nós percebemos que algumas pessoas mantêm a distância. Quando elas veem alguém necessitado, elas mantêm distância. Este foi o exemplo que o sacerdote nos dá nessa história, nessa parábola. Ele simplesmente olhou o problema de longe, evitou o problema completamente, não se envolveu. Ele nem queria saber qual era o problema. É isso que eu chamo de estilo de vida para se evitar. Alguém que não quer se envolver nas situações. Muitas vezes pessoas assim dizem a elas mesmas: não chegue muito perto das pessoas. Talvez você precise ajudá-las, você pode sujar suas mãos. Ou numa linguajar mais popular: não vou arranjar isso para minha cabeça, não. Não quero esse problema para mim. Então a gente se isenta do problema e finge que não vê. Esse era o problema do sacerdote. Ele era muito santo para ser útil. Ele não queria ser visto por aquelas pessoas necessitadas. E quando vivemos um estilo de vida de desculpas, tentamos manter todos os nossos relacionamentos de uma forma superficial para evitarmos envolvimentos e problemas para a nossa cabeça. Você já pensou assim? Se podemos manter todos distantes
podemos fingir que não vemos a dor deles e nem as necessidades deles. Se não nos envolvermos, podemos evitar ser machucados ou incomodados. Essa é a percepção, ou a perspectiva, ou a atitude que aquele sacerdote teve. Vou manter a distância do problema. Mas algumas pessoas são curiosas, né? A gente vê às vezes um acidente, alguma briga, alguma coisa, a gente vê que tem muito curioso que aparece lá para filmar, para tirar selfie, né? Curioso, ele quer ver a situação, mas não quer se envolver com ela. Lucas 10:32 fala sobre isso. O levita, que foi o segundo homem que passa pelo local onde estava aquele homem ferido, quase morto, ele demonstra essa atitude. A Bíblia diz que quando ele chegou ao lugar e viu o problema, ele resolveu falar, não. Ele chegou perto, viu o problema e falou, não, vou embora. De alguma forma essa resposta foi pior talvez que a do sacerdote. Na primeira atitude, a do sacerdote, nós vemos o problema à distância e fingimos que ele não está lá. Mas nesse caso do levita, nessa resposta nós reconhecemos a necessidade daquela pessoa por curiosidade, mas não fazemos nada para ajudar. Quando fazemos isso, estamos simplesmente dizendo, sinto muito, não posso me incomodar, tenho coisas mais importantes para fazer. Triste isso, mas muitas pessoas são como essas, curiosas, querem saber da situação, mas não querem se envolver. Você já fez isso? Mas tem uma terceira atitude. Algumas pessoas se aproximam o suficiente para cuidar daquela pessoa ou daquela necessidade. E no caso que nós vemos no texto, o bom samaritano é este. Ele foi além para ajudar aquele homem às suas próprias custas. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 3, verso 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A misericórdia, ela age onde os outros não querem. A misericórdia não tem medo de sujar as mãos. Jesus chama cada um dos seus seguidores, eu e você, a termos a atitude desse bom samaritano. Jesus deliberadamente escolheu aquele samaritano, ou um samaritano, para ser o herói naquela história, porque os judeus odiavam os samaritanos. E justamente foi o que deu o bom exemplo no texto. Aquele sacerdote, aquele levita, homens de Deus, religiosos, não deram atenção para o problema, mas justamente um bom samaritano foi quem deu. Misericórdia não é apenas ajudar as pessoas de quem você gosta, ou ajudar pessoas que são como você, parecidas com você. Misericórdia é ajudar as pessoas, não importa quem elas sejam, como elas são, ou de onde elas são. Entendeu? Misericórdia é ajudar as pessoas, não importa quem elas sejam, como elas são, ou de onde elas são. Poucas passagens nas Escrituras nos dão uma visão mais completa de misericórdia do que essa parábola do bom samaritano que nós lemos. Nessa parábola memorável, podemos aprender 4 lições específicas sobre como podemos demonstrar misericórdia para com as pessoas. Deus quer que a gente demonstre. E quando nós olhamos para essa parábola, nós percebemos na atitude do bom samaritano 4 lições. E a primeira delas é: nós devemos ver as necessidades das pessoas ao nosso redor. Todas as pessoas para quem você olhar, independente de onde, quando e em que lugar você estiver, para todas as pessoas que você olhar, todas elas são alvos do amor de Deus, alvos da misericórdia de Deus, alvos da salvação do Senhor. E portanto, são pessoas que você também tem que ter misericórdia. A misericórdia sempre começa com os nossos olhos, com o que nós vemos.
Você precisa ver a necessidade antes de poder atendê-la. Você não pode se importar até estar consciente daquela situação. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, verso 33, diz assim: mas um samaritano, olha só, mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem. Que interessante, ele chega até onde o homem estava, quase morto, açoitado no chão, jogado. E o texto diz: e quando o viu, teve piedade dele. O bom samaritano nos ensina que nós devemos ver as necessidades das pessoas ao nosso redor. Ele viu a necessidade. E como aquele bom samaritano, você também deve ser assim. Você precisa ver as necessidades das pessoas. Você já passou por algumas situações de dificuldade de pessoas e você fingiu que não viu? Você não deu atenção? Muitas pessoas podem não ter sido fisicamente espancadas, mas foram espancadas por toda a vida. Foram derrotadas pelas circunstâncias, pelas atitudes, por opiniões e críticas de outras pessoas. As pessoas estão sofrendo e Deus quer que eu e você ofereçamos misericórdia. Por que será que muitas vezes nós não vemos essas necessidades? A resposta é uma só: ocupação. Estamos muito ocupados com as nossas coisas, com os nossos alvos, com os nossos afazeres. Estamos nos movendo rápido demais. Estamos sempre ansiosos. E estar sempre ansioso é a morte da bondade. Quando estamos ansiosos com as nossas coisas, a bondade vai sendo mortificada em nós. E nós não teremos oportunidade de oferecer misericórdia, porque estamos demais centrados em nós mesmos. Quanto mais ocupado nós estamos, menos oportunidade nós teremos para amar e demonstrar misericórdia. Você tem sido ocupado demais? Você tem muita ocupação? Você está ocupado demais? Pense aí. Quando foi a última vez que você ofereceu misericórdia, cuidado e compaixão para uma pessoa? Para ser sensível e ver de perto as necessidades das pessoas, nós precisamos diminuir a nossa velocidade, parar de olhar para dentro de nós e olhar para o lado, para as pessoas, ver as dificuldades que estão ao nosso lado. É preciso diminuir a velocidade da nossa vida, do nosso dia a dia, o suficiente para olhar nos olhos das pessoas, para mostrar atenção para alguém, para conversar com aquela pessoa e realmente ouvi-la, dar atenção a ela. Você pode perguntar: como que nós devemos responder a alguém que está sofrendo ou tem uma necessidade? De que forma, pastor, eu devo responder a alguém que está passando por uma necessidade? 1 Coríntios capítulo 10, verso 24 diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Deus nos chama a pensarmos, a deixarmos de pensar só em nós mesmos e a pensarmos mais nos outros, no nosso próximo. Portanto, a primeira lição que vimos é que nós devemos ver as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Mas as lições não param por aí. Não podemos parar por aí. Uma segunda atitude do bom samaritano é que nós devemos entender a dor das pessoas. Precisamos entender a dor das pessoas. Quando nós olhamos Lucas 10, 33, que acabamos de ler agora há pouco, o texto diz que o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, primeira lição, segunda lição, teve piedade dele. Teve piedade, teve compaixão daquele homem ferido. Você vê a dor com os olhos, mas você entende com os ouvidos. No caso específico dessa parábola, o samaritano não conversou com aquela pessoa que estava quase morta, mas em geral, nós podemos conversar com as pessoas e conhecê-las melhor e entendermos a dor que elas estão passando. Por isso, quando você pode ver a dor com os olhos,
mas você vai entender a dor com os ouvidos, ouvindo as pessoas. Muitas vezes, a melhor maneira de servir alguém é ouvindo aquelas pessoas. Por trás de cada necessidade que uma pessoa está enfrentando, existe uma história de dor, de luta, de crise e de dificuldade. Não é à toa que Deus fez apenas uma boca e 2 ouvidos. No mínimo, você tem que falar metade do que você ouve. Deus nos chama para ouvirmos as pessoas. Começamos por ver a necessidade, depois entendemos a dor das pessoas, ouvindo as pessoas. Na parábola do bom samaritano, o levita viu o homem e sua necessidade, mas não fazia ideia das causas daquela necessidade. Ele não sabia por que aquele homem estava daquele jeito. Ele poderia ter assumido que aquele homem se machucou ou que não deveria ter sido tão descuidado assim. Ele podia pensar em todos os tipos de histórias ou desculpas para não ajudar aquele homem necessitado, porque não parou o tempo suficiente para descobrir a verdade dos fatos. É fácil a gente fingir que não vê e não se envolver e seguir a vida, mas Deus nos chama a sermos homens e mulheres misericordiosos, compassivos. Gálatas capítulo 6, verso 2 diz assim: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas Deus permitiu certas lutas na sua vida para que você possa entender e servir as pessoas que estão ao seu redor. Algumas lutas que você enfrentou e sofreu, Deus te fez para aprender, para servir outras pessoas. Deus, guarde essa frase, Deus nunca desperdiça uma dor. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos colocar consolar os que estão passando por tribulações. Deus nos consola para que a gente seja agente de consolação das outras pessoas que passam por tribulações. Pense nos problemas que o Senhor te confortou, momentos que você estava passando por lutas, necessidades e crises, que Deus confortou seu coração, que Deus trouxe pessoas para te ajudar, que tiveram misericórdia e compaixão de você. Para quem você pode passar essa bênção hoje? Para quem você pode ajudar e ser misericordioso e demonstrar amor neste momento? Você conhece alguém que está passando por necessidade pela qual você pode ajudar, auxiliar? Até agora nós aprendemos que nós devemos ver as necessidades das pessoas ao nosso redor. Segundo, nós devemos entender a dor das pessoas. E a terceira, nós devemos aproveitar o tempo, a oportunidade para agirmos. Devemos aproveitar esse momento, essa oportunidade que Deus nos dá para agirmos. Não espere, não demore, não deixe para depois. Faça o que você puder fazer naquele momento. É uma oportunidade única. Se você conhece alguma pessoa necessitada, passando por lutas, por dificuldades, por problemas sérios, se você puder, envolva-se, demonstre amor, demonstre compaixão. Quantas vezes Deus levantou pessoas em momentos de crise da minha vida? Deus levantou homens e mulheres que estiveram do meu lado em momentos críticos. Deus sabe quem são elas. Eu guardo todas elas no meu coração. Sou muito agradecido a Deus por cada pessoa que o Senhor colocou na minha vida em momentos críticos que eu passei. Nós devemos exercitar isto. O amor
Não é algo que você sente, mas algo que você faz. Tanto que o amor é um verbo, é uma ação. Aquele samaritano, aquele bom samaritano, ele não só viu o problema, ele não só soube a razão do problema, mas ele agiu. Ele parou tudo o que ele estava fazendo. Ele ficou ao nível daquele homem ferido, ele se agachou. Ele não agiu como se fosse superior àquela pessoa. Ele teve empatia pela dor daquela pessoa, pelo sofrimento daquela pessoa. Ele usou o que ele tinha nas suas mãos. O texto diz que ele usou vinho para desinfetar e óleo para limpar as feridas. Esses eram os melhores medicamentos naquela época em que eles viviam. E era o que ele tinha. O samaritano provavelmente usou suas próprias roupas, parte delas provavelmente rasgou talvez, para curar as feridas daquele homem. Afinal, ele não era médico, ele não tinha um kit de primeiros socorros. Ele serviu da forma que ele podia, ele fez o melhor que ele pôde com o que ele tinha. E Deus nos chama para fazermos o nosso melhor, para oferecermos o nosso melhor, para darmos o nosso melhor para as pessoas. E quando fazemos isso, glorificamos a Ele e adoramos a Ele. Provérbios 3, 27 e 28 diz assim: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Não espere condições mais favoráveis para você ajudar. Quando Deus te chama para ministrar, para demonstrar misericórdia e compaixão para alguém, faça aquilo imediatamente. Quando surgir uma necessidade, encontre-a e procure solucioná-la. Não deixe para depois ou para outra pessoa. Se apareceu diante de você, é que você é você quem deve agir e oferecer misericórdia. Para aproveitar o momento, você deve estar disposto a correr risco. Você imaginou os riscos que aquele samaritano correu? Você tem que se preparar para ser interrompido da sua rotina diária, para ser um servo. Você deve agir contra os seus medos. Eu fiquei pensando aqui comigo, você já imaginou os medos que aquele samaritano provavelmente teve quando ele se aproximou daquele homem ferido? Talvez ele pensou: e se os agressores ainda estiverem por aqui? E se tudo isso for uma armadilha? O que acontecerá se ele recusar a minha ajuda? E se eu realmente não puder ajudá-lo? Muitas situações passou na mente daquele bom samaritano, mas não os impediram de tomar aquela atitude. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós não queremos nos envolver com a dor e com o sofrimento dos outros, porque francamente, eles nos lembram os nossos problemas. Mas a misericórdia se move apesar do medo. Apesar do medo, siga em frente. Apesar do medo, demonstre misericórdia. Apesar do medo, demonstre compaixão. Se você já foi alvo de compaixão, de misericórdia de outras pessoas e de Deus, você sabe como deve ser oferecido isto. Se você foi cuidado por alguém, você sabe como oferecer esse cuidado a outra pessoa. A misericórdia toca o intocável e ama o não amado. Essa frase é muito forte. A misericórdia toca o intocável e ama o não amado. Jesus nos tocou e nos amou. Nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. A maior demonstração de misericórdia foi a cruz de Cristo. Foi a cruz de Cristo. E Deus nos chama a demonstrarmos misericórdia. Demonstrar misericórdia começa vendo, como disse, a necessidade da pessoa, simpatizando ou conhecendo a dor, sentindo aquela dor da pessoa.
e em seguida agindo em função de solucionar o problema. O bom samaritano modelou todo esse comportamento quando ele parou para ajudar aquele ferido. Ele viu o problema, ele tomou ciência do problema e ele agiu para resolver o problema. Mas há um quarto, ou uma quarta e última lição, ou uma quarta e última atitude que o samaritano nos mostra, que nós devemos seguir. Quarto é a seguinte: devemos gastar o que for necessário para oferecer misericórdia. Sempre há um custo para a bondade e o sacrifício em serviço. Estive conversando esses dias atrás com um amigo meu e ele me disse que ele teve que muitas vezes abrir mão de muitas coisas, recursos próprios, para ajudar outras pessoas. Envolve um custo. Mostrar misericórdia, meu irmão, minha irmã, geralmente requer um sacrifício de tempo, de energia, de dinheiro, ou até mesmo da sua reputação. Você já ofereceu misericórdia para alguém? Você abriu mão do seu lazer, muitas vezes um dia de lazer que você tinha programado para estar junto a alguém necessitado? Você já abriu mão daquele dinheiro que você havia separado para uma outra coisa, para ajudar alguma pessoa que estava precisando? Você já abriu mão da sua energia, do seu tempo, que você tinha reservado para uma determinada coisa sua, para oferecer para uma pessoa que estava em necessidade? Quando nós olhamos para o samaritano, nós vemos aqui no texto que ele levou o ferido para um hotel. Ele provavelmente teve que andar uma grande distância, porque ele colocou o homem em cima do seu animal. Era o único meio de transporte que ele tinha. E enquanto o homem estava em cima do seu animal, esse samaritano andou uma longa distância até chegar àquele lugar. Ele cuidou daquele homem ferido a noite inteira, cuidou das suas necessidades e até pagou a conta daquele homem. Pagou por tudo. Houve um custo. Muitas pessoas não querem pagar esse custo. Ele não apenas chamou as autoridades, como muitos fazem, chama alguém para resolver, mas não toma atitude. Ele fez tudo o que pôde, que estava ao seu alcance, para ajudar aquele homem ferido. Tudo o que estava à sua disposição, todo o seu conhecimento ele colocou e ofereceu. E você pode pensar, o que aquele homem ganharia pelo seu serviço? Eu respondo para você: aqui nessa vida, nada. Ele fez isso por amor. O que Jesus ganhou entregando a sua vida por nós? Ele mesmo não ganhou nada, nós é quem ganhamos. Esse é o tipo de serviço e ministério que Deus deseja de nós: oferecermos misericórdia. Misericórdia também vai te custar alguma coisa. Vai custar tempo, dinheiro, às vezes relacionamentos pessoais importantes vai te custar. Misericórdia que não custa muito, não vale muito. Mas Deus promete que quando você ajudar as pessoas feridas, machucadas, oferecendo a elas o que você tem, Ele vai te abençoar em troca disto. Isaías 58, versos 10 e 11 diz assim, preste bastante atenção: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como um meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Em outras palavras, qualquer que seja o custo que você pague para demonstrar misericórdia, valerá a pena. Conte com isso. A palavra de Deus nos diz
isto. E eu concluo com uma pergunta: por que é que nós devemos ser misericordiosos? Por quê? Você pode perguntar: pastor, por que eu devo ser misericordioso? Como eu disse no início, nenhuma característica descreve Deus mais plenamente do que a sua misericórdia. É a primeira característica que Deus usa para se descrever nas Escrituras. É também uma característica importante para qualquer seguidor de Jesus desenvolver. Se é uma parte central do que Deus é, deve ser essencial para mim e para você. Mas o que deve nos motivar a mostrar misericórdia às pessoas em nossas vidas? Eu quero te dar 3 motivos. O primeiro: Deus é misericordioso. Eu devo oferecer misericórdia às pessoas porque Deus é misericordioso. Lucas 6,36 diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Antes de julgar os outros pelos pecados e falhas que eles têm, lembre-se de quantas vezes Deus te perdoou. Você lembra quantas vezes Deus já te perdoou das suas falhas, seus erros? Então, antes de você acusar erros nos outros, lembre-se de quanto Deus te perdoa. Não faça o papel que não é seu. Deus não chamou você para ser acusador. A Bíblia já diz bem claro quem é o acusador. Quando parecer estranho ajudar alguém que precisa, pare e lembre-se de como Deus o confortou quando você estava sofrendo. Lembre-se disso. Quando você pensar naquelas pessoas que testam a sua paciência, pare e se lembre de como Deus tem sido paciente com você. Às vezes nem nós mesmos temos paciência com a gente, mas Deus tem sido paciente. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e por causa disso nós não somos consumidos. Quando você sentir vontade de retribuir alguém que tenha sido cruel e injusto com você, pare e se lembre de como Deus era gentil, ou é gentil com você, quando você ainda era inimigo dele. Romanos 5,10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Portanto, eu devo ser misericordioso, primeiro, porque Deus é misericordioso. Segundo, porque eu preciso de misericórdia todos os dias. Eu devo ser misericordioso, ou oferecer misericórdia, porque eu preciso de misericórdia todos os dias. Faça pelos outros o que você gostaria que fizesse por você. Se eu quero ser mais parecido com Jesus, esse é o nosso alvo. Se eu quero ser mais parecido com Jesus a partir de agora, durante toda a minha vida, até o momento da minha morte, eu vou precisar de mais misericórdia. E por isso eu preciso oferecer misericórdia. A Bíblia diz em Tiago 2,13: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu preciso de perdão, você também. Eu preciso de bondade, de paciência e da ajuda de Deus todos os dias da minha vida. Deus diz que você recebe o que você dá. Perdão e misericórdia são de mão dupla. Da mesma forma que eu ofereço, eu recebo. Mas tem um terceiro motivo pelo qual eu devo ser misericordioso. A misericórdia me faz feliz. Mateus 5,7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Numa outra tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Fazer atos de misericórdia me tira de mim mesmo, tira o foco de mim mesmo, tira o meu foco de mim mesmo e o aponta para outras pessoas. Isso produz
felicidade. Uma boa maneira de tratar a depressão é através de atos de misericórdia. Quando você dá a sua vida, ou oferece a sua vida, o seu tempo, pela vida dos outros, a felicidade começa a voltar para você. E as nuvens da depressão começam a desaparecer. Portanto, meu irmão, minha irmã, Deus espera que, como bom samaritano, primeiro, que a gente veja as necessidades das pessoas ao nosso redor. Segundo, que a gente entenda a dor das pessoas. Terceiro, que a gente aproveite o momento, a oportunidade para agirmos, tomar uma atitude diante daquela situação. E terceiro, que a gente gaste o que for necessário para oferecer misericórdia às pessoas. Que Deus nos ajude nessa missão, nesse desafio. Deus quer que a gente seja misericordioso, porque quando a gente exercita a misericórdia, a gente oferece amor e a gente se torna mais semelhante a Jesus. Amém?